Seja muito bem-vindo a mais um Cine Diamante, que apresenta o mais sólido e brilhante da história do cinema. Hoje eu vou apresentar uma listinha deliciosa, 5 filmes que superaram o livro. Muitos filmes superaram o livro, mas hoje eu vou apresentar apenas 5. Em outros momentos eu trago a parte 2, a parte 3 desta lista. Eu vou começar pelo filme mexicano Como Água para Chocolate, um filme de 1992, dirigido pelo Alfonso Arau, baseado no livro Como Água para Chocolate, de Laura Esquivel, publicado em 1989. A Laura Esquivel era mulher do Alfonso Arau, na época em que o livro foi publicado, na época em que o filme foi realizado. Eles foram casados de 1975 a 1995. O livro é muito bonito, gente. E para quem gosta de cozinhar, tem o bônus de apresentar as receitas que a Tita prepara no romance. Mas o filme é um show à parte. Aquela estética surrealista é maravilhosa. Uma trilha sonora super marcante. O filme é todo trabalhado, né, nas metáforas, ele é muito poético. E por se tratar de uma história muito ardente, muito intensa, muito passional, tem muito mais a ver com a linguagem do cinema. Algumas histórias se adequam mais à linguagem do cinema, outras histórias se adequam mais à linguagem da literatura. Como Água para Chocolate, com certeza tem muito mais a ver com o cinema. Outro filme que superou o livro é o Iluminado, do Stanley Kubrick, um filme de 1980, baseado no livro O Iluminado, de Stephen King, de 1977. E Stephen King odeia essa versão, eu até entendo a razão dele, mas o filme supera. O filme supera sim. O livro foca mais o drama familiar, o filme foca mais o terror, mas o filme não deixa de lado o drama familiar. Ele dá menos foco, mas o drama familiar fica muito evidente no filme, né? Sem falar que é uma aula de direção, o filme O Iluminado. É uma aula de edição, é uma aula de trilha sonora, atuações maravilhosas, muito emblemáticas, todo mundo tá maravilhoso neste filme, né? Principalmente o Jack Nixon. E vamos combinar, para quem gosta de histórias de terror, para quem se sente atraído por histórias de terror, o filme tem muito mais a ver, porque ele tem uma aura muito mais assustadora, né? Outro filme que superou o livro é o filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane, de 1962, dirigido pelo Robert Aldrich, né? Baseado no livro O Que Terá Acontecido a Baby Jane, de 1960, e escrito pelo Henry Farrell, né? Um romance neo-gótico, né? O romance é muito interessante, mas o filme tem a Bette Davis, né, gente? E tem a Joan Crawford também, né? Aquela relação tensa entre as duas, na vida real, levada, né, para as telas, deu um temperinho a mais, né? E onde a Bette Davis entra, meu Deus do céu, é um plus, né? Como Jack Nixon, né? Como uma outra atriz que eu vou citar daqui a pouquinho. E tem uma estética, uma linguagem muito sombria. É uma outra história que combina muito com o cinema, né? Todos os filmes que eu estou trazendo neste programa, a história tem mais a ver
com a linguagem do cinema, porque são histórias de insanidade, de intensidade, de paixão, né? Então, o que terá acontecido a Baby Jane é uma história de rivalidade, né, entre irmãs, inveja, né? Então, é uma história muito tensa, que tem muito a ver com a linguagem do cinema. Tem uma diferença do livro para o filme que parece uma coisa pequena, mas não é, né? No livro, a Jane é a irmã mais velha. No filme, a Jane é a irmã mais nova. Parece uma coisa pequena, mas não é. Por quê? Existe um conceito lacaniano chamado complexo de intrusão. O que é um complexo de intrusão? Né? É quando uma criança nasce, quando o irmão mais novo nasce, o irmão mais velho se sente invadido. Ele sente que o irmão caçula é um intruso, né? Então vamos pensar no filme. A Jane é a mais nova, né? Ela já roubou a cena, né, da irmã no contexto familiar, no contexto da casa. E essa mesma Jane faz muito sucesso como artista mirim. Então imagina como é devastadora a experiência da Blanche, da personagem vivida pela Joan Crawford, né? Ela perde duplamente, ela se sente preterida 2 vezes. Isso dá mais intensidade também ao filme, né? Outro filme que superou o livro é E o Vento Levou, né? E o Vento Levou é um filme de 39, ele foi assinado pelo Victor Fleming, mas outros 2 diretores participaram antes, né? O Sam Wood e o George Cukor. Inclusive, o George Cukor, ele era conhecido como um grande diretor de atrizes, né? E 3 atrizes concorreram ao Oscar e 2 ganharam. Então, me parece que o George Cukor, né, influenciou bastante esta obra. O filme foi baseado no romance E o Vento Levou, da Margaret Mitchum, um livro de 1936. Eu não posso dizer que eu não gosto do livro, porque é um livro de quase 1000 páginas e eu li 2 vezes. Mas, e tem alguns aspectos do livro que são mais interessantes do que o filme, mas, de um modo geral, o filme supera muito, né? O filme tem aquela trilha sonora maravilhosa, aquele elenco incrível, né? E O Vento Levou é aquele tipo de história que deve ser contada pelo cinema, porque não existem grandes reflexões em O Vento Levou. É uma história de ação, as coisas acontecem, né? Tem muitos acontecimentos no O Vento Levou. Tem uma visualidade muito poderosa também, né? Outro filme que supera muito mesmo o livro, é o Carrie a Estranha, do Brian De Palma, um filme de 1976, baseado no romance Carrie, do Stephen King, publicado em 1974. Foi o primeiro livro do Stephen King. Mais uma vez, Carrie é uma história totalmente insana. A mãe da Carrie é psicótica, a Carrie tem poderes telecinéticos, tem muitas cenas de confronto, de bullying, de chacina, né? Então, tem muito mais a ver com a linguagem do cinema. Sem falar que o livro do Stephen King, ele é contado, ele é narrado com uma linguagem mais jornalística, o que confere um ar um pouco frio, né? O filme é muito mais intenso, né? Não só pela visualidade, mas pela trilha sonora também, pelos atores, a Sissy Spacek é aquela outra atriz que eu ia citar, né? Jack Nixon, Bette Davis, Sissy Spacek, eles dão um plus, né? Onde eles entram, a coisa fica muito grande. A Piper Laurie também, a atriz que fez a mãe da Carrie, está espetacular. O Carrie, nossa, contou com muitos atores com pouca experiência. A própria Sissy Spacek tinha pouca experiência. Algumas pessoas estavam participando de um filme pela primeira vez. A Piper Laurie era a mais famosa do elenco, mas ela estava num momento assim meio em baixa. E ela voltou a subir com o filme, né? Um filme todo trabalhado, todo cheio de metáforas, uma estética elaborada, com referências ao Hitchcock, porque o Brian De Palma é fascinado pelo Hitchcock, né? Então, realmente é um filme que supera muito. Mas isso não significa dizer que não vale a pena ler os livros. São bons livros, vale a pena sim fazer a leitura. Mas os filmes superam. Hoje eu vou ficando por aqui. Mas, por favor, aguardem o próximo vídeo ou
a próxima lista do Cine Diamante.